E isso é assustador demais. Assustador porque Jesus poderia ter demonstrado uma grandeza naquele lugar. Jesus poderia ter falado para todo mundo quem ele é, mas a atitude dele é reconhecer o ministério de João. Porque a gente precisa entender isso, meus irmãos. Todas as vezes que nós sabemos que nós somos em Deus, nós não temos problema de reconhecer aquilo que o outro carrega. Quando eu sei que eu sou em Deus, não há disputa aqui dentro. Quando eu sei que eu sou em Deus, não há batalha aqui dentro entre um e o outro, não. Porque quando eu sei que eu sou em Deus, um dos principais sinais é quando eu reconheço aquilo que você carrega. É por isso que a atitude de Jesus é: João, me batiza. Me batiza para que as pessoas vejam que aquilo que você está fazendo é Deus quem está te orientando a fazer. Vou me batizar. E Jesus desce as águas. E naquele momento existe algo que nunca aconteceu enquanto João está batizando. João vai ter uma experiência que em todo o período de batismo que ele teve, ele nunca experimentou o que ele está experimentando. Está escrito que Jesus, ao sair das águas do batismo, os céus são abertos. O Espírito Santo de Deus desce em forma de pomba e pousa em Jesus. E de repente uma voz grita dizendo: esse é meu filho, em quem eu tenho prazer. É interessante isso, porque aqui Deus não está dizendo: esse é meu filho, a quem eu amo. Aqui Deus está dizendo: esse é meu filho, em quem eu tenho prazer. Para que a gente entenda uma diferença muito grande entre ser amado por Deus e gerar prazer em Deus. Nós somos uma geração que nós carregamos uma bandeira de que nós somos amados pelo Senhor, e de fato isso é uma convicção, e isso não há nenhum questionamento. Só que nós precisamos entender algo, meus irmãos. Não há diferença, é a Bíblia que diz que Deus não faz acepção de ninguém. Da mesma forma que Deus me ama, que estou aqui dentro, com esse microfone na mão, Deus ama da mesma medida que está fora. E é escandaloso demais a gente tentar compreender isso, porque isso é um nível de graça que a gente nunca vai entender. Existem pessoas que a gente olha e a gente condena, e essas pessoas a quem nós condenamos são pessoas que Deus ama. Então é escandaloso dizer para você que todos os dias está aqui dentro, que todos os dias está orando, que todos os dias está jejuando. Deus te ama da mesma forma que Ele ama a prostituta. Deus te ama da mesma forma que ama o homicida. Deus te ama da mesma forma que ama quem está lá fora. Por quê? Porque para sermos amados por Deus, o amor de Deus para conosco não está afiliado às nossas obras. Deus não me ama porque eu oro. Deus não me ama porque eu jejuo. Deus não me ama porque eu prego. Deus não me ama porque eu simplesmente exerço alguma coisa aqui dentro. Mas por quê? Porque o amor de Deus, ele não está fundamentado nas minhas obras. Então eu preciso entender que naquele dia que eu orei 7 horas seguidas, Deus não me amou mais do que naquele dia que eu orei 30 minutos. E existem alguns momentos na nossa vida que a gente tenta comprar o amor de Deus a partir das nossas obras. E eu preciso entender isso. Não existe obra que você faça ou que você deixe de fazer que vai comprar o amor de Deus. Dá para você entender que Ele escolheu te amar, independente de quem você é, independente de onde você veio, independente daquilo que você está fazendo ou está deixando de fazer. Então o amor de Deus para conosco não está associado às obras das nossas mãos. O amor de Deus para conosco não está associado às coisas que nós fazemos. Deus decidiu me amar. Deus me escolheu, independente daquilo que eu faço. Amém? Então quando Deus está olhando para Jesus, Ele não está dizendo: esse é meu filho a quem eu amo. Ele está dizendo: esse é meu filho em quem eu tenho. Então existe uma diferença entre nós sermos amados por Deus e nós gerarmos prazer em Deus. Porque se de um lado há uma geração que tem a consciência que é amada por Deus, e para ser amado por Deus eu não preciso fazer nada, para gerar prazer em Deus eu preciso fazer tudo. O grande problema é porque como igreja muitas vezes nós falhamos, porque nós caminhamos apenas com a ideia de que nós somos amados pelo Senhor. Só que a grande pergunta da sua vida e a maior pergunta do Evangelho não é se você é amado por Deus, porque essa pergunta já tem uma resposta. João 3,16 diz isso para nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus te amou ainda antes de você existir. Só que essa não é a pergunta. A pergunta da sua vida não é se Deus te
prazer no Senhor. Porque se para você ser amado por Deus, independente do que você está fazendo, esse amor permanece. Para gerar prazer em Deus, isso vai custar a sua vida. Então, quando Deus está olhando para Jesus, Ele não está dizendo: esse é meu filho a quem eu amo. Ele está dizendo: esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Então a gente precisa elevar o nosso nível de maturidade e entender que Deus está nos chamando para um lugar aonde nesse lugar nós não apenas somos amados por Deus, nós estamos gerando prazer no Senhor. Dentro desse ambiente, nós não apenas temos a consciência e a convicção de que nós somos amados pelo Senhor. Dentro desse lugar, nós estamos gerando prazer em Deus. E sabe, meus irmãos, para gerar prazer em Deus, eu preciso entender que é muito mais do que aquilo que eu estou fazendo, é sobre quem eu estou me tornando. Nós estamos carregando uma vida onde nós estamos acelerados demais com a ideia de produção. A todo tempo nós estamos produzindo, a todo tempo nós estamos fazendo. Nós entramos em um ativismo ministerial, onde por diversas vezes a nossa vida é ocupada apenas com coisas e afazeres. E aí dentro desse lugar onde a gente está fazendo, há uma pergunta: quem de fato nós estamos nos tornando em Deus? Porque você precisa entender que Cristo, Ele separa uma mensagem para quem está no ministério. E um dia Jesus está pregando uma mensagem e Ele vai dizer: olha, naquele grande dia, muitas pessoas vão chegar até mim dizendo: no teu nome eu fiz. E a minha resposta é: apartai de mim porque eu não te conheço. Para que a gente entenda que é possível, a gente está aqui dentro e está fazendo todo tipo de trabalho religioso possível, nos envolvendo em coisas que são legítimas, mas que não são pontuais, e por diversas vezes, enquanto nós estamos produzindo, nós não estamos nos tornando. Eu rodo essa nação já tem algum tempo, e eu posso falar algo, há uma pergunta, e a pergunta é: por que ainda não estamos vivendo um pleno avivamento? Será que é porque falta pregadores? Não. Faltam músicas? Não faltam. Faltam novas igrejas? Também não. Sabe o que nos falta? Gente de verdade. Nós temos hoje uma qualidade nas igrejas gigantesca, em todos os aspectos. Mas sabe o que nos falta? Pessoas que não apenas estão fazendo, mas estão se tornando Deus. E talvez o que eu vou te falar te assuste, mas que isso mude você. Se a mensagem que você prega ela não é uma extensão da vida que você leva, nós não precisamos da sua mensagem. Se a música que você canta ela não é fundamentada pela vida que você tem, nós não precisamos da sua música. Se a liderança que você exerce ela não é respaldada pela vida que você tem, nós não precisamos da sua liderança. Você precisa entender que o reino de Deus não é uma empresa que depende do seu serviço. A igreja está de pé há mais de 2000 anos, não é a sua falta de trabalho que vai fazer a igreja parar, meu irmão. É por isso que você precisa entender que nesse tempo o Senhor está atrás de gente que quer gerar prazer no Senhor. Aleluia. E para gerar prazer em Deus, eu preciso entender que isso vai me custar tempo, isso vai me custar dinheiro, isso vai me custar amigos, isso vai me custar lugares, isso vai me custar tudo. Glória a Deus. E a única maneira de nós gerarmos prazer em Deus é se nós formos batizados pela mesma consciência que Paulo foi quando ele disse: e eu comecei a considerar tudo como perca, comparado àquilo que tem mais valor, que é conhecer a Cristo. A única maneira de nós gerarmos prazer em Deus é se nós não tivermos mais um plano B na nossa vida. Sabe por que você é alguém constante? Sabe por que você é alguém que todo tempo está recuando? Porque você ainda tem um plano B na sua vida. E aí você precisa entender, meu irmão, que enquanto você tiver um plano B na sua vida, você sempre terá para onde voltar. E enquanto você tiver para onde voltar, Cristo nunca será suficiente para você. Amém? Então a mensagem de Deus para Jesus é essa: esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Quem dera Deus olhasse para nós essa noite, não apenas como uma igreja que Ele ama, mas como uma igreja que Ele tem prazer. Quem dera Deus olhar para a gente agora, não apenas como filhos que são amados por Ele, mas como filhos que estão gerando prazer no Senhor. Sabe o que me encanta e me assusta na história de Noé? Porque a Bíblia vai dizer que quando Deus decide levantar aquele homem, a terra estava totalmente corrompida. Mas Deus olhou para a terra e Deus encontrou um homem que era justo aos seus olhos. E eu te
pergunto, o que Noé estava fazendo, meu irmão? Noé estava pregando alguma mensagem? Não. Noé estava tocando algum instrumento? Não. Noé estava liderando alguma igreja? Não. E o que Noé fez? O que Noé estava fazendo? Que fez Deus olhar para ele e dizer: esse homem é diferente de todo mundo. Sabe qual era a diferença de Noé para toda a resto da humanidade? A vida que ele levava. Nós precisamos começar a ter uma consciência de que se nós queremos gerar prazer em Deus, nós não podemos ter uma dualidade na nossa vida, meu irmão. Aonde das 6 da manhã às 6 da tarde nós temos um padrão de vida, e das 7 da noite à meia-noite nós temos outro. Entenda, Deus não está te chamando para você caminhar de culto em culto, Deus está te chamando para você viver de glória em glória. E sabe o que é você viver de glória em glória? Compreenda o que a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Se você entender que você é alguém espiritual habitando em um corpo, você vai entender que você não precisa de momentos espirituais, porque todo lugar que você entra se torna um lugar espiritual. O Senhor está atrás de gente que todo ambiente que entra, aquele lugar se torna um culto. Todo lugar que entra, aquele lugar se torna um lugar de adoração. Homens e mulheres espirituais que estão gerando prazer em Deus, eles não precisam apenas de um culto para fazer isso. Eles não precisam de 4 paredes dentro de uma igreja para fazer isso. Por quê? Porque todo lugar que ele entra, dentro daquele lugar o culto vai começar. Seja na escola, seja na faculdade, seja no emprego, seja no trânsito. Por quê? Porque eu não sou alguém apenas amado por Deus. Eu sou alguém que estou gerando prazer no Senhor. Então essa é a diferença. Quando Deus ele olha para a terra, o Senhor ama todos da mesma medida, sem tirar e colocar. Só que existem alguns que são aqueles que estão gerando prazer no Espírito de Deus. O Senhor olha para a terra e o Senhor ama todos na mesma medida. Mas tem alguns que o Senhor está olhando e está dizendo: eu tenho um prazer nesse. A forma que ele anda é diferente. A forma que ela fala é diferente. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos ser uma geração que vai erguer uma bandeira apenas e dizer: eu sou amado por Deus. Não. Eu quero ir além disso. Eu quero ser alguém que é amado por Deus, mas eu quero retribuir esse amor. Eu preciso gerar prazer no Senhor. Eu preciso gerar prazer em Deus. Eu quero que quando Deus vai olhar para a terra, Ele encontre alguém no fim da vida que está queimando por Ele, da mesma maneira que foi encontrado no início da vida. Esse é o anseio do meu coração. Jesus agora é cheio do Espírito Santo. E sabe o que acontece quando Jesus é cheio do Espírito Santo? Ele não vai curar ninguém. A primeira coisa que acontece ao ser cheio do Espírito Santo, Jesus não está saindo para pregar o Evangelho. A primeira coisa que acontece ao ser cheio do Espírito Santo, Jesus não está indo abrir uma igreja. Sabe o que acontece quando Jesus é cheio do Espírito Santo? Ele vai para o deserto. Porque a maior prova que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus não é o tanto de ministério que a gente fala, não é o tanto de gente que a gente cura, não é o tanto de mensagem que a gente tem, é o tanto de deserto que a gente suporta. Deus é extremamente pedagógico, é por isso que eu preciso entender que Deus nunca levou homens ou mulheres vazios para o deserto. É por isso que se você está no deserto, eu quero te parabenizar. Porque o deserto não é para gente vazia. O deserto é só para quem está cheio. Só tem o privilégio de passar por desertos quem é cheio de Deus. Porque o deserto não é uma escola para quem está vazio. Não. Todos aqueles que Deus conduz ao deserto são cheios de Deus antes do deserto. Então Deus primeiro me enche para depois me levar. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus ele não é empurrado, Jesus é conduzido. É algo que começa aqui dentro e move os seus pés para esse lugar. Jesus está no deserto. Sabe quem foi que levou Jesus para lá? Não foi o diabo. Quem levou Jesus para lá? Não foi o inferno. Sabe quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo de Deus. Quem enche, por isso é perigoso. Orar é perigoso. Orar é perigoso porque Deus pode ouvir.
E orar se torna muito mais perigoso, porque Deus pode responder. É por isso que eu preciso entender que todas as vezes que eu sou cheio do Espírito Santo, eu perco o controle dos meus pés. É Ele que conduz a minha vida. Jesus é tomado pelo Espírito Santo. E por mais que o lugar que ele está indo não é o lugar mais agradável a se estar, quem é cheio não escolhe aonde entra. Quem é cheio é conduzido. Ele está entrando no deserto. E está escrito que ele vai para o deserto com um único propósito: ser tentado pelo diabo. Esse é o único propósito do deserto. Porque o deserto é um lugar que eu preciso colocar em prática aquilo que eu ouvi quando eu estava no Jordão. Enquanto Jesus estava no Jordão, ele escutou de Deus: você é o meu filho. Jesus está no deserto. O diabo não aparece para ele no primeiro dia, na primeira semana, nos primeiros 15 dias. Não. O diabo aparece para Jesus em meio a uma necessidade. Como um homem, qual é a necessidade que Jesus tem agora? Repita comigo: comida. Ele está com fome. E aí o diabo está aparecendo justamente agora que Jesus está com fome. Porque se Jesus não tivesse com fome, o diabo não tinha aparecido. É por isso que o diabo não apareceu no primeiro dia. É por isso que ele não apareceu nos primeiros 10 dias. Porque eu preciso entender que toda a tentação do diabo, ela começa em uma necessidade que eu tenho. Você só é tentado porque você tem necessidades. Então toda vez que o diabo for te tentar, ele sempre vai te tentar em cima de uma necessidade que você tem. É por isso que o diabo só aparece para Jesus nesse momento. Porque agora é o momento que Jesus está com fome. Agora é o momento que Jesus está olhando e ele entende que ele está com fome. E o diabo aparece. E é nesse momento que a fome grita, que o diabo aparece, que eu preciso entender algo. Eu preciso escolher se nesse momento de necessidade eu vou me mover pela necessidade que eu tenho ou por aquilo que eu escutei antes de chegar ao doutor. Entenda, a proposta do diabo não é ruim. Sabe qual é a proposta do diabo? Se você é filho de Deus, pega essas pedras, transforma elas em pães e coma. Jesus tem a oportunidade de provar para o diabo quem ele é. E além de provar para o diabo quem ele é, ele tem a oportunidade de matar a própria fome. A primeira coisa que você precisa entender: é perigoso demais quando você vive uma vida que a sua maior preocupação é provar para os outros quem você é. Porque você fica gastando tempo, gastando recurso, gastando a sua vida tentando provar para os outros quem você é. E esse lugar é um lugar perigoso. Porque eu preciso entender que quem é filho não prova, quem é filho experimenta. Você está se desgastando porque você está tentando provar para os outros aquilo que você é. Você está perdendo tempo porque você está tentando provar para a gente que nem senta na sua mesa, que nem anda com você, que nem sabe a sua intimidade, quem você é, quem você possui. E aí você precisa compreender isso, meu irmão. O que Jesus escutou enquanto ele estava no Jordão não foi uma alternativa, não foi um questionamento, foi uma afirmação de Deus: você é o meu filho. Deus está afirmando. Mas sabe o que o diabo faz? A primeira coisa que o diabo faz é lançar um questionamento. Deus apresenta Jesus como filho, independente daquilo que Jesus está fazendo. Deus não colocou condição. Deus olhou e disse: você é o meu filho. E acabou aí. Só que o diabo aparece colocando uma condição, dizendo: se você é o filho, pega as pedras e transforma elas em pães. E é perigoso isso. Porque eu começo a querer fazer coisas que eu não preciso fazer, a fim de provar coisas para as pessoas que eu não preciso provar. E aí eu começo a gastar minha vida inteira me envolvendo em coisas com a ideia de provar para as outras pessoas quem eu sou. É por isso que você precisa entender: a ideia do diabo aqui não é mexer na sua consciência de produção. A ideia do diabo aqui não é mexer na sua capacidade para fazer as coisas. A realidade é que às vezes o diabo acredita em você muito mais do que você mesmo. É por isso que o diabo olhou para Jesus dizendo: se você puder, pega essas pedras e transforma elas em pães. Por quê? Porque o diabo sabia que Jesus poderia transformar pedra em pão. Então o diabo sabe quem você é.
O diabo sabe o que você possui. O diabo sabe o que você pode fazer. Então a preocupação do diabo não é mexer nisso. Sabe qual é a preocupação do diabo? Tocar na sua identidade. É por isso que o grande questionamento lançado aqui não é sobre o que Jesus poderia fazer ou deixar de fazer. É sobre quem Ele é. Se você é filho. É por isso que nós temos na igreja pessoas excelentes no seu trabalho, mas perdidas na sua identidade. E é perigoso isso por isso. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 11, que certo dia Deus olha para as árvores e Deus diz o seguinte: gere frutos, mas gere frutos conforme a sua espécie. Para que a gente entenda que a maior preocupação de Deus não é ver aquelas árvores gerando, mas é ver elas gerando o que elas nasceram para gerar. Então Deus não está olhando para as árvores e dizendo gera fruto apenas. Não, Ele está dizendo gere frutos, mas gere frutos conforme a sua. Imagine Deus olhando para a macieira e dizendo gera frutos, mas gera o quê? Maçã. Deus olhando para a mangueira e dizendo gera frutos, mas gera o quê? Por quê? Porque foi isso que você nasceu para gerar. A maior frustração da macieira é se ela gastar tempo tentando gerar manga. Porque ela vai gastar a sua vida inteira, os seus recursos inteiros tentando gerar algo e nunca vai conseguir. Por quê? Porque ela não nasceu para fazer isso. E é justamente dentro desse lugar que o diabo quer te colocar. Aonde ele está mudando quem Deus te chamou para ser, com a ideia de que você gaste tempo fazendo aquilo que não é para você fazer. E aí é por isso que tem muita gente perdida dentro da igreja. Porque quando a gente entende que isso aqui é um corpo e que Cristo é o cabeça, cada um aqui tem um membro. Então o problema é que quando você não sabe quem Deus te chamou para ser, você gasta tempo tentando fazer coisas e ser pessoas que Deus não te chamou para ser. Aí Deus está te chamando para ser braço e para ser perna. E quando você não sabe quem Deus te chamou para ser, você mais atrapalha do que ajuda. Porque todo membro que não tem consciência de quem ele é, ele deixa de ser um membro no corpo e ele se torna uma prótese. E quando você pega e olha uma prótese, você vai perceber que a prótese, ela tem a aparência de membro. Às vezes, ela tem até o movimento do membro, mas ela não está ligada à mente e ao coração. Sabe qual é o problema? A prótese, ela funciona, mas ela não flui. Então é isso que o diabo quer te colocar. Aonde você se tornou alguém que está fazendo muita coisa, mas não está se tornando ninguém. E essa é a maior distração do diabo na sua vida. Você se envolve em coisas, sai de coisas, coloca a mão nisso, coloca a mão naquilo. Só que não há uma plenitude, uma satisfação no teu espírito. Sabe por quê? Porque até hoje você nunca experimentou ser quem Deus te chamou para ser. E você precisa entender isso, meu irmão. Você só será completo quando você compreender quem Deus te chamou para ser. E quando você tiver a consciência de quem Deus te chamou para ser, você nunca mais vai querer ser outra pessoa do que você mesmo. Não existe nada melhor do que alguém com uma identidade bem definida em Deus. Porque não há comparação, não há disputa. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vim e eu sei para onde eu estou indo. É por isso que o que o diabo ele quer gerar em Jesus é essa grande identidade. Se você é filho, pega essas pedras, transforma elas em pães e come. O diabo sabe o que você pode fazer, mas ele quer que você faça assim que você saiba quem você é. Porque não adianta a excelência da sua obra se você não sabe quem você é. Não adianta o talento que você tem, o dom que você tem, se isso não é uma extensão de uma identidade definida que você carrega. Amém? Está fazendo sentido para alguém aqui? Glória a Deus. E é preocupante isso, sabe por quê? Todas as vezes que você é levado para o deserto, você precisa compreender isso, meu irmão. Todas as vezes que você for conduzido para o deserto, surgirão propostas disfarçadas de provisão de Deus. Jesus está com fome. Se ele transforma a pedra em pão, ele nem deixa de ser filho. O grande problema de transformar a pedra em pão é porque quando eu transformo a pedra em pão, eu estou dizendo que eu esqueci daquilo que Deus falou para mim quando eu estava lá no Jordão. E o que Deus falou para mim quando eu estava no Jordão foi: você é o meu filho. Talvez em algum determinado momento da sua vida você vai ser conduzido para esses desertos, aonde nesse lugar surgirão diversas propostas que aparentemente será uma provisão de Deus. Só que sabe qual é a diferença da proposta do diabo e da provisão de Deus? A proposta do diabo corrompe a sua identidade. A proposta do diabo corrompe o propósito de Deus na sua vida. A proposta do diabo
O problema é porque transformar pedra em pão nos leva para um lugar onde dentro desse lugar o gosto pode ser de pão, o cheiro pode ser de pão, o formato pode ser de pão, mas para o resto da vida vai ter o peso de pedra. É por isso que tem gente que algumas portas foram abertas, só que está pesado. Você está na empresa que você sempre quis estar, mas está pesado. Porque para você estar onde você está hoje, você teve que corromper quem Deus te chamou para ser. Hoje talvez você está no relacionamento que você sempre quis estar. Você está morando na cidade que você sempre quis morar. Você está vivendo a vida que você sempre quis viver. O problema é que para fazer isso, para estar onde você está, você deve transformar pedra em pão. O gosto era do pão, o cheiro era do pão, o formato era do pão, mas o peso que você está vivendo hoje é da pedra. Isso não vai mudar. Não vai mudar porque a ideia do diabo é mudar aquilo que está fora. A essência só transforma quem é Deus. Então só Deus pode mudar a essência. E aí a estratégia do diabo é mostrar para você que está tudo bem transformar pedra em pão. Só que você precisa entender isso. Que quem é filho de Deus de verdade, entenda. Você não precisa transformar pedra em pão para provar que você é filho. Eu vou repetir isso para você entender. Você não precisa transformar pedra em pão para provar que você é filho. Você não é filho porque transformou pedra em pão. Você não é filho porque tem capacidade para fazer isso. Você é filho quando você entende. Eu prefiro ficar com fome, mas permanecer com a presença de Deus, do que me corromper ao ponto de alimentar de como eu transformei. É isso que Jesus está fazendo. Eu preciso me lembrar daquilo que Deus falou para mim antes de eu chegar no futuro. E o que Ele falou para mim foi: você é o meu filho. Eu queria que você estendesse a sua mão em posição de receber, por favor. Uma das coisas mais simples, mas às vezes que a gente tem mais dificuldade de compreender isso. Sou filho. Eu não sou filho porque eu sou bom. É porque Ele escolheu que eu fosse. E eu sei que talvez agora você está sendo esmagado pelo deserto que você está. Eu sei que talvez nesse momento você está sendo coagido a largar ou a se esquecer daquilo que você escutou antes de você chegar nesse lugar. E você vai ser tentado demais. E durante as suas tentações vão surgir muitas propostas disfarçadas de provisão. Talvez você vai ser demitido e vai chegar uma porta muito boa na mesma semana. Você está precisando do dinheiro e é justamente no momento que o telefone toca. Sabe essas propostas que você olha e automaticamente fazem os seus olhos brilharem, o seu coração pulsa mais forte, a sua alma agita? Só que o Senhor me trouxe aqui para dizer algo bem simples para você. Não transforma essa pedra em pão. Eu sei a fome que você tem. Eu sei que você está com fome. E eu sei que transformar essas pedras em pães é tentador demais. Mas entenda isso. Você não precisa transformar a pedra em pão para provar que é filho. A maior prova que você é filho é porque você está decidindo ficar com fome. Nesse tempo, os filhos que serão revelados não são aqueles que estão de barriga cheia muitas vezes. Os filhos que estão sendo revelados são aqueles que poderiam estar de barriga cheia, mas porque eles se lembraram daquilo que escutaram quando estavam no Jordão, eles preferiram a fome. Eu não transformo pedra em pão não porque eu não posso. É porque eu me lembrei daquilo que Ele disse para mim antes de eu chegar nesse lugar. Você é filho. Everton, mas eu estou sem emprego. Você permanece sendo filho. Everton, a minha casa está em crise. Você permanece sendo filho. Everton, os meus filhos estão lá fora. Você permanece
representantes. Mas sabe qual é a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para que eu entenda, o que sustenta os meus pés nesse deserto é a palavra que eu ouvi. É por isso que a Bíblia vai dizer que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que eu não estou vendo, mas eu espero. E a fé, ela vem pelo ouvir. Eu ouvi o quê? É por isso que a fé, meu irmão, ela não é um amuleto para fazer você ganhar. Não. A fé, ela não é uma ferramenta que Deus usa para fazer você conquistar tudo aquilo que você quer. Não. A fé é uma ferramenta que Deus usa para fazer você permanecer, ainda que você não receba aquilo que você queria receber. Ou seja, um homem e uma mulher que é cheio de fé não são aqueles que estão conquistando tudo, são aqueles que estão perdendo, mas mesmo assim eles permanecem. É por isso que quando Deus vai falar com Abraão que é o pai da fé, ele vai dizer: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando Deus vai falar sobre essa terra, Deus esconde ela de Abraão. Enquanto Abraão não se move, Deus não fala qual é a terra. Só que quando Deus vai falar sobre sacrifício, ele olha para Abraão dizendo: pega seu filho Isaac e vai lá no Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Quando Deus vai falar sobre o lugar da promessa, Deus esconde. Quando Deus vai falar sobre o ambiente do sacrifício, Deus apresenta. Para que a gente entenda que a maior preocupação de Deus não é que a gente chegue no lugar da promessa, mas é que a gente compreenda o ambiente do sacrifício. Porque é no lugar do sacrifício que a minha fé é testada. Abraão não se torna o pai de multidões quando ganha Isaac. Ele se torna o pai de multidões quando ele está disposto a entregar aquilo que ele tem. É por isso que eu preciso entender que quando Jesus abre a boca dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, ele está nos levando para um lugar seguro dizendo: talvez você não tenha o pão que você queria, talvez você não tenha o recurso que você queria, talvez a porta que você queria que fosse aberta ainda não foi aberta, talvez as pessoas não estão do seu lado do jeito que você queria que estivesse, talvez a sua casa não está do jeito que você queria que estivesse, talvez o seu ministério não está do jeito que você queria, mas nem só disso viverá o homem, mas de toda. Se você tem essa palavra, você já tem tudo o que você precisa. Aí está escrito que naquele mesmo deserto, no fim de tudo, exatamente assim, e os anjos do Senhor vieram para alimentar. No mesmo deserto que Jesus nega o pão, é no mesmo deserto que Jesus é alimentado. Para comer o primeiro pão, ele tinha que se esforçar. Para comer o segundo, ele só esperou. Para comer o primeiro pão, ele teria que corromper a sua identidade. Para comer o segundo, ele só preservou quem ele era. Deus não tira Jesus do deserto sem alimentá-lo. Guarde isso no seu espírito, pelo amor de Deus. No mesmo deserto das suas tentações e das oportunidades, Deus está dizendo para você: nesse mesmo deserto eu enviarei a porta que você precisa, o recurso que você precisa, as pessoas que você precisa. Mas entenda, no segundo pão você não precisa corromper quem você é, você não precisa vender a sua identidade, você não precisa corromper aquilo que eu te entreguei. Não. Quem se mantém fiel e nega as primeiras oportunidades virão de um pão, aonde você não vai precisar se esforçar para ter, Deus vai trazer. Acabei. Fique em pé. O pessoal do louvor quiser subir, pode subir, por favor. Eu queria orar com você,
momento da sua vida você foi levado para esse lugar. E eu sei que é difícil demais a gente se manter firme mediante essas coisas. Mas eu sinto uma graça de Deus nesse lugar.
Santo é o Senhor. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Que Deus continue abençoando.